Bom dia a todos e todas, para esse momento importante, né, que as dúvidas nossas são frequentes, é uma nova forma de acompanhar os recursos federais, principalmente junto ao PDDE, né, que as nossas escolas, é um recurso importante que vem para nossas escolas e precisa cada vez mais ter clareza de como usar adequadamente esse recurso e como fazer a prestação de contas. E esse bebê ágil, ele vem nos ajudar a fazer isso com mais transparência ainda e mais agilidade, né? Por isso que a Maíra, o Alex, o Guilherme, né? A gente quer agradecer muito a presença de vocês aqui, para se disponibilizaram, Alex, não, desculpa, André, né? O André, a Maíra e o Guilherme, por se ter disponibilizado, agradecer muito a Luana, né, e a equipe dela pela iniciativa de conversar com o Banco do Brasil e estar aqui conosco, e agradecer ao Bruno também, né, Bruno, do FNDE, disponibilizado o seu tempo, que aí a agenda é tão grande, e o nosso abraço à presidente do FNDE, a Fernanda, né, por disponibilizar você estar aqui conosco. Gente, vamos aproveitar, né, não é eu que vou falar aqui, mas só dizer, vocês são todos muito bem-vindos aqui, participe atentamente, anote suas dúvidas, depois se precisar ver novamente, a Luana já falou que vai ser gravado e vai ser disponibilizado, vocês terão oportunidade para isso, beleza? Então, um bom encontro a todos e a nossa gratidão por vocês estarem aqui. Obrigada, desculpa, então a gente estava organizando aqui. Muito obrigada, professor Jorge. Então, vamos começar, né, Maíra? Então, apresenta a Maíra, ela é gerente do Banco do Brasil, e ela vai estar apresentando para vocês sobre esse sistema, a plataforma Bebê Ágil. Maíra, com você, tá? Já vou compartilhar a tela aqui também. Tá ok, obrigada. Bom dia a todos, né? Como o senhor Jorge e a Luana disseram, meu nome é Maíra, né? Gostaria de agradecer esse convite da Undime de Santa Catarina, né? Na pessoa do senhor Jorge, e a todos os envolvidos que estão aqui em busca de fazer o melhor para nós todos, né? Todos os que estão aqui participando e aos que precisarem depois fazer os novos acessos. A gente gostaria de iniciar contextualizando que existe uma parceria entre o Banco do Brasil e o FNDE. E dentro dessa parceria tem sido construído, né, uma série de ferramentas e formas de melhorar a prestação de contas e a experiência de vocês na utilização e controle dos recursos, né? E, dentre isso, não só essa parceria com a FNDE, mas o banco também tem essa parceria com outros ministérios, né, que é o caso, por exemplo, da cultura e da saúde, da assistência social. Então, só para vocês entenderem que não é uma coisa assim tão, é só agora, né, na verdade isso já existe há algum tempo, né, a lei Paulo Gustavo, a lei Aldir Blanc, foram todas feitas a prestação de contas através dessa ferramenta. Na assistência social também, todos os outros recursos que estão sendo passados também, e agora, com essas novas resoluções e portarias emitidas pelo FNDE, que depois o Bruno vai esclarecer melhor para vocês, os recursos da educação também estão sendo contemplados por essa ferramenta, né? E aí aquela história, né? Toda coisa nova, todo novo modelo, tudo isso gera uma série de dúvidas, questionamentos, e aí o objetivo nosso aqui é tentar facilitar essa jornada para vocês. Primeiro, a gente gostaria de deixar claro que a participação do banco, ela está focada exclusivamente na ferramenta que está sendo disponibilizada, tá? Então, a gente não tem gerência sobre Opa. Tem pessoas com o microfone ligado, a gente não está conseguindo entender. Essa mulher ali. Espera aí. Pronto? Estão conseguindo ouvir agora? Está misturando a fala das pessoas com a sua. Luana, você consegue colocar um mudo nos demais? Não, é que aqui está mudo, sim. É porque ela deve estar com o Teams aberto também, aí estava dando. Mas aqui entendi. Já está ok, né? Bom, então, continuando. Como que o Banco do Brasil atua nessa
dessa parceria com o FNDE. Nós temos as secretarias de educação, e nós temos as unidades executoras, as escolas, APPs, creches e demais. Então, o banco, ele tem uma estrutura de atendimento segmentada. Então, a gente tem o escritório setor público, que são escritórios que atendem o estado de Santa Catarina inteiro nas entidades públicas. Então, a gente atende quem? Os municípios, as secretarias de educação. Tá? E também temos toda a nossa rede de agências que faz o atendimento às escolas, às APPs, e creches e demais, né? Então, a gente tem essa separação para vocês entenderem como que funciona o nosso atendimento. Então, aqui eu fico dentro do escritório, que a gente fica responsável por essa parte de atendimento dos entes públicos, né? Então, a gente tem uma série de gerentes e assistentes que já prestam atendimento para vocês, e tem as agências, e aí, nesse caso, a gente tem o assessor André, da superintendência, que está aqui para explicar um pouquinho para vocês como funciona o atendimento. Então, vamos na ferramenta em si. Então, o que é o BB Gestão Ágil, né? Essa capacitação. Pode avançar, Luana, por favor. Então, primeiro, como que é o fluxo das soluções integradas? O FNDE faz a abertura das contas, então as contas são abertas pelo FNDE, tá? Então não são contas que vocês vão lá no banco e pedem para o banco abrir a conta, não. São contas abertas, que a gente chama de contas massificadas, elas são abertas pelo FNDE dentro do banco. Aí, quando essas contas são abertas dentro do banco, o FNDE depois efetua o depósito, ele credita os recursos nessas contas, tá? O que vocês fazem? Vocês, em contato com o Banco do Brasil, fazem a assinatura da documentação, liberam a conta para movimentação, né? E aí vocês começam a efetuar os gastos, como sempre ocorreu, né? Vocês vão lá, tanto estados e municípios, efetuam os gastos, e podem ser feitos tanto através do BB Digital, que vocês que já são correntistas do Banco do Brasil já utilizam, mas também o banco disponibiliza outras formas de pagamento, que são os pagamentos por OBN, que a gente chama, ou por arquivos KNAB 240, que a gente chama de PGT, ou mesmo pagamentos por PIX. Depois que os pagamentos são feitos, até aqui não mudou nada, continua igual como era antes. O que começa a mudar? Na hora de fazer a prestação de contas. Então, o que foi criado? Dentro do site do Banco do Brasil, dentro do BB Digital, abre uma opção dentro do menu chamado Gestão Ágil. E dentro dele, os estados e municípios podem fazer a comprovação, a prestação de contas. Eles vão informar cada um desses lançamentos. E todas as informações que vocês lançam dentro do sistema do BB Gestão Ágil são transmitidas imediatamente para o FNDE. São disponibilizados, e aí eles têm a gestão dessas informações praticamente em tempo real. Vamos para a próxima tela. Então, assim, primeira coisa, tem que ter acesso às contas, né? Então, esse primeiro processo é aquele que vocês já conhecem, que já funciona, né? Vocês têm que estar com o cadastro atualizado, tem os perfis de acesso, que a gente tem o administrador, que é aquele que assina, que é aquele que faz os pagamentos, né, que tem os poderes, e tem os usuários e prepostos, que são aqueles que geralmente só fazem consultas, só transferências de arquivos, ou só lançam alguns pagamentos, deixam pendentes, né? E aí, vai lá, vai fazer o acesso normal. As escolas entram lá no BB Digital PJ, né, e as prefeituras, secretarias, fundos de educação vão entrar ali no BB Digital Setor Público, tá? Lembrando que cada um tem o seu módulo de atendimento, as agências, né, e tem também os atendimentos das secretarias, inclusive dentro do escritório, setor público, nós temos os atendimentos que são feitos pelo Falicom, que muita gente já conhece, já utiliza, né, e os atendimentos nas agências que são um pouquinho diferente, e aí o André vai mostrar para vocês como que funciona isso.
André? Ô, Maíra, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem, André? O que eu queria só confirmar contigo aí, para não gerar dúvida no pessoal. Quando a gente fala em utilizar essa ferramenta, ela não está disponível no app, né? Não, ele Só não está na disponível internet. só na internet. Ele não Isso aí. funciona no aplicativo pelo celular, ele está disponibilizado apenas pelo computador. Isso aí, só porque assim, muitas vezes eu observo que o pessoal às vezes fica em dúvida, assim, por que eu consigo fazer no app e por que eu não consigo? Então, assim, essa questão do gestão Max, prestação de contas, somente no computador. Caso alguém não tenha acesso ao computador aí, só esteja utilizando o app, tem que providenciar esse acesso no computador, ok? Ok, muito obrigada. Então, vamos lá. Aí, a primeira coisa que começa, mas e essa chave, essa senha e esse acesso, tá? O pessoal que trabalha na área da tesouraria, das finanças, na parte mais voltada aos pagamentos da prefeitura, eles já conhecem, já faz parte da rotina deles de serem os administradores dentro do sistema do Banco do Brasil, e ali eles vão incluir os usuários que vão fazer essa prestação de contas. Quem já tem a chave J, quem já tem esse acesso ao sistema do Banco do Brasil, vai ter só que receber a autorização, a permissão para fazer a prestação de contas no BB Gestão Ágil. Quem não tem nem chave J, aí o administrador é que vai gerar essa chave J. Que administrador? É sempre a pessoa que faz os pagamentos, que tem os poderes para fazer a movimentação financeira na conta corrente de vocês, tá? Então, eles têm lá um perfil, eles têm o local onde eles vão criar a chave J, e eles podem criar a chave J para quantas pessoas eles quiserem, com a única exigência é a existência de um CPF. Tá? E aí o usuário vai receber essa chave J, a senha também é concedida pelo próprio administrador, e depois vocês trocam, né? E aí o acesso é feito. Então, até aí, também não mudou. Continua como se vocês estivessem acessando as contas normalmente do dia a dia de vocês, tá? Vamos para a próxima tela. Cadê ali? Depois de fazer ali é o site do Banco do Brasil mesmo, tá? Vai lá no navegador, www.bb.com.br, entra ali, acessa a sua conta e já separa, né, o perfil, né, se vai ser PJ ou setor público. Vai digitar a chave, vai digitar a senha. A gente sabe que às vezes o pessoal tem uma dificuldade, algumas dúvidas, né, é a importância na questão da segurança do banco, e é a questão da necessidade de fazer o cadastramento prévio do computador, do equipamento. Então, vocês têm que cadastrar previamente o equipamento para que vocês possam acessar o site, tá? São só medidas de segurança. Fez o acesso ao BB Digital no mesmo local, que já é feito totalmente. Quem não tem, né, tem que solicitar o administrador. Aí, o que ele vai fazer? Dentro do ambiente já logado, como a gente mostra ali, lá em cima tem o lado esquerdo aquela situação do o que você precisa. Então, ali onde está escrito o que você precisa, você já escreve ali, gestão ágil. Colocou ali, ele já vai te dar exatamente qual é o caminho que você entra no aplicativo. Nós mostramos aqui uma outra opção, que é você clicando nas 3 risquinhos ali que são correspondentes ao menu. Quando você entra no menu, já aparece ali a opção Gestão Ágil. Para alguns, ele não aparece detalhado, mas ele tem ali embaixo uma opção de Outros, né? E aí dentro do Outros ele abre Gestão Ágil também. Então, por isso que é só escrever a Gestão Ágil ali em cima que ele vai achar para vocês, tá? E aí dentro do Gestão Ágil, qual que é o primeiro procedimento? É que o administrador vá lá e autorize os acessos para os usuários. Então, ele entra ali em gestão ágil, gerenciamento, autorizar acessos. Aí, na próxima tela, quando ele clica ali em autorizar acessos, aí vão aparecer as chaves de acesso dos usuários. Aquela chave que já foi criada lá no BB Digital pelo administrador. Ele vai selecionar essa chave de quem ele quer dar a permissão para utilizar a ferramenta Gestão Ágil. Vamos para a próxima tela. Aí, ali, ele vai
conceder os acessos. E aí tem como você escolher que tipo de acesso que você vai dar para aquela pessoa, tá? Então, na próxima tela, vocês vão ver que tem. Vamos lá na próxima. Ó, você pode conceder o acesso para efetuar prestação de contas, pode dar os acessos para consultar o extrato de prestação de contas e também pode ter um acesso para consultar finanças. E, além disso, esses acessos, você pode determinar se vai ser em uma conta, 2 contas, 3 contas, ou se em todas as contas, tá? Então, é isso que é importante vocês ficarem cientes. E aí, quem faz? O administrador lá, o usuário que tem o perfil de administrador de acessos, vai entrar dentro do BB Gestão Ágil e vai conceder os acessos. Ele pode dar um só acesso ou todos os acessos para cada um dos usuários. Né? Dessa forma, eles vão determinar se é uma pessoa só que vai fazer tudo, se cada um vai ter um acesso, se um vai só consultar, se o outro vai prestar conta só de uma conta, o outro de outra, de um programa, e assim sucessivamente, tá? Vamos para os próximos. Vamos olhar ali. Ali, ó, selecionou, incluiu o acesso. Depois que o acesso já foi selecionado e foi concedido, aí é só fazer o quê? É fazer a prestação de contas. Em que momento que vocês vão precisar usar a prestação de contas? Depois que vocês executaram as despesas. Então, quando a gente colocou lá no fluxo, abriu a conta, liberou a conta, recebeu o recurso, utilizou, agora vem a parte da prestação de contas. Uma coisa importante para a gente salientar. Existem algumas contas correntes que são programas do cartão PDDE, que é usado muito nas escolas e algumas entidades da educação, né? O que acontece? Os cartões do PDDE, ele tem a particularidade de que quando você faz o uso da despesa, ele demora em torno de 2 dias úteis para sensibilizar no extrato da conta corrente. Tá? Então, quando vocês falam assim, não, eu já paguei, eu já usei, e não está aparecendo aqui para eu prestar conta, tem que aguardar, tá? São sempre esse período de 2 dias, de 2 dias úteis, para que esse lançamento efetuado no cartão sensibilize no extrato da conta corrente, para que depois vocês possam entrar no Gestão Ágil e fazer a prestação de contas daquele lançamento. Senão, vocês vão entrar ali e não vai ter o lançamento para prestar contas. Vamos avançando mais um pouquinho. Então, vamos lá, vamos olhar um exemplo aqui. Clicou ali para fazer a prestação de contas, vocês têm a opção de começar o tour, que ali ele vai mostrando um passo a passo para vocês, tá? E também vão mostrar quais são os programas e as contas. Quais programas e contas que vão aparecer? Só aquelas que você tiver acesso, aquela que o administrador de segurança te deu acesso. Se ele não te concedeu esse acesso, você não vai conseguir acessar. E aí você vai ver o nome da conta, que é o nome do programa, o programa que ele está, a agência, o número da conta, e aí aparece a disponibilidade. O que é essa disponibilidade? É o que tem de saldo na conta corrente neste momento, tá? Que seria, por exemplo, ali a gente tem nesse exemplo, 291.141,34. Poderíamos supor que, eu recebi 300 mil, desses 300 mil, eu ainda tenho disponível 291 mil. Significa que só uma parte foi utilizada e o restante ainda não foi utilizado. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que prestar conta só do valor da diferença que já foi utilizada. Vamos continuar? Próxima tela. Aí vamos lá. Opa, pulou. Volta mais uma. Isso, então vamos lá. Então, o que acontece? A gente selecionou uma conta. Quando a gente seleciona uma conta, vai aparecer todos os lançamentos que foram efetuados. Quais lançamentos?
os pagamentos que vocês efetuaram, a utilização que vocês efetuaram nas contas. E em cada lançamento, ele vai indicar se aquele lançamento já foi feita a prestação de contas, ou se ele não foi feita a prestação de contas e se precisa ser feito. Então, ele fica lá, como que a gente fala, ele fica em vermelhinho. Se ele fica no vermelhinho, é porque você tem que prestar contas, ele está ali indicado para você prestar contas. E aí, o que você faz? Você seleciona aquele lançamento. Então, se você fez uma TED, se você fez um pagamento de um boleto, se você fez uma compra com cartão, vai aparecer o débito na conta. Se você fez um pagamento por arquivo, né, aquelas remessas que eu falei anteriormente, seja ela de arquivo PGT, CNAB 240, ou ABN, ou um PIX, aparece o lançamento ali, que foi efetuado. Você seleciona esse lançamento, e aí ele vai te dar as opções. Vamos para a próxima tela. Então, olha lá. Selecionamos ali, nesse exemplo, a gente tem lá, emissão de uma ordem bancária no valor de R$373 mil. Então, deste valor, está lá saldo, 0. Por quê? Existem 4 lançamentos dentro dessa ordem que ainda não foram detalhados. Já no de baixo, ali, aparece lá, lançamento pendente de prestação, que é uma TED, de 17.829. Então, você vê que ali é um lançamento só. Então, quando você já fez a comprovação, do lado esquerdo ele aparece azulzinho lá, um tiquezinho. Significa que aquele ali já foi feita a prestação, não tem mais nada, não precisa fazer a prestação daquele ali, já foi feito. E no de baixo, está vermelhinho lá com alertinha, um sinal de atenção, que aquele está pendente de prestação de contas. Vamos para o próximo. Olha lá, temos aqui um outro exemplo. Tá? Nós temos aqui uma lista, o extrato de prestação de contas, onde tem o detalhe dos lançamentos. Então, conforme vocês vão fazendo a prestação de contas, depois vocês podem entrar lá e consultar o que vocês fizeram, o que não foi feito. Se tiver errado, inclusive, vocês podem entrar e fazer a retificação. Tá? Então, ali você pode clicar no lançamento e aí ele aparece, ó, qual lançamento que está prestado conta, que está ok, e qual que não está. Então, do lado esquerdo, no extrato, aparece lá se ele está vermelhinho ou se ele está ticado em azulzinho, né? Que seria os lançamentos que já foram prestado contas e os lançamentos que ainda estão pendentes. Tá? Vamos para a próxima tela. Então, olha lá. Vamos ver. Não, essa daí já foi. É a mesma coisa. Então, vamos lá. Agora vamos falar, tá, e como é que eu faço para colocar a prestação de contas lá no extrato? Então, aí a gente tem que fazer o quê? A classificação do lançamento. O que é a classificação do lançamento? Aí entra o que foi publicado nas resoluções e portarias do FNDE. Para cada programa, tá? Se é o PENAI, se é o PENAT, se é o PDDE, para cada programa do FNDE, existe uma classificação permitida na prestação de contas, tá? E aí, de acordo com o que foi determinado pela portaria, é disponibilizado na ferramenta do Gestão Ágil para que vocês façam a prestação de contas. Então, você seleciona e você vai classificar o lançamento. Então, qual que é a categoria? É uma despesa de capital, é um custeio, é um investimento. E dentro dessa categoria, qual é a subcategoria? Nesse caso aqui, a gente tem ali mobiliário, instrumentos artísticos, só que essas subcategorias que estão aparecendo no exemplo, não tem nada a ver com os programas, é apenas um módulo de teste. Quais são as subcategorias que vão aparecer ali? São aquelas que foram determinadas na portaria. Então, para cada programa tem a portaria, determinando quais são as subcategorias, e aquelas que estão constantes lá é que vão aparecer aqui para vocês selecionarem. Selecionou a subcategoria, vai no salvar. Vamos para a próxima. Pronto, aí aqui o que acontece? Nesse caso em específico, tem lá uma TED de 17.800 ou 629,19, o valor está pequenininho. Nesse valor da TED,
está na categoria despesas de capital, construção parcial da nova escola. Colocou e selecionou aquela categoria. Observe que tem uma opção para você excluir, tá? Mas ali embaixo ele fala, ó, existe um saldo de 6 mil a declarar, ou seja, tem ainda outras coisas que não foram categorizadas. Vamos para a próxima tela. Agora, na prestação de contas, primeiro ali a gente fez a classificação do lançamento. Agora, na prestação de contas, a gente vai indicar que documento que foi utilizado, aonde que foi gasto. Então, tem lá aquele valor de 17 mil, você já disse que está nessa categoria, nessa classificação. Tá, mas o que você utilizou para pagar? Vamos para a próxima tela. Ali você tem a opção de incluir o documento. Nessa parte de incluir o documento, é muito importante vocês terem uma atenção com relação a essa inclusão. Quando ele fala incluir o documento, vocês não vão fazer um upload do documento, vocês não vão incluir um arquivo, incluir um documento, como vocês estão acostumados, né? Uma imagem, uma foto, um PDF, não. Aqui vocês não colocam o documento, vocês colocam as informações do documento que vocês têm, tá? Então, quando você entra na opção incluir documento, vão aparecer quais são os documentos autorizados pelo FNDE através das portarias para cada tipo de programa. Então, o primeiro documento que eles vão colocar ali, na maior parte dos programas, aparece o quê? Nota fiscal eletrônica, tá? Então, você pode escolher nota fiscal eletrônica, escolheu essa opção, a nota fiscal, você está com a nota fiscal em mãos, ela tem lá a chave de acesso, colocou a chave de acesso ali, o que o sistema do banco faz? Ele pega aquela chave de acesso e puxa todas as informações da base da Receita e já traz a nota fiscal pronta para vocês, tá? Então, aí ele vai pegar e trazer para você aqui a nota fiscal, entende? Lembrando que você pode também, se você não quiser digitar aquele número todo, você pode usar o leitor de código de barras, ou fazer copia e cola, se você tiver a nota salva no seu computador. Essa é uma opção, e então as notas fiscais eletrônicas são aquelas que são melhores, né? São mais fáceis de prestar conta, porque ela já traz automaticamente. Caso vocês não tenham uma nota fiscal eletrônica e tenham outro tipo de nota que não seja nota fiscal eletrônica, aí vocês vão ter que preencher os dados da nota individualmente. Mas vamos lá no exemplo da nossa nota fiscal eletrônica. O sistema já puxou as informações, e aí ele vai confirmar os dados daquela nota. Ele traz ali o número da nota, quem que emitiu a nota, o valor da nota fiscal, a data que a nota foi emitida, a data da entrega, né, também vai constar lá. E ali tem os itens adquiridos. Vocês vejam que ali aparece o detalhamento de tudo que tem na nota fiscal. E aí vocês só vão ali na opção incluir. Vamos lá para a próxima tela. Ali tem uma outra aba que abre para vocês quando você seleciona o lançamento. Você tem a opção de outros documentos de despesa. E ali vão aparecer algumas opções. Então, ali você vê, nesse caso em específico, para esse programa, quais são os arquivos e outros documentos que você pode utilizar. A gente tem a nota fiscal eletrônica, nota fiscal avulsa, nota fiscal do produtor rural, nota fiscal normal ou outros documentos. Mas em todas as contas vão aparecer todas essas opções? Não. Só vai aparecer aqui a categoria e a opção de documento que foi autorizada pelo FNDE nas suas portarias e resoluções, que depois o Bruno vai passar para nós. Tá bom? Então, às vezes acontece, por que numa conta aparece uma opção e na outra conta não aparece? Cada conta vai ter disponibilizado na ferramenta o documento autorizado pelo FNDE. Vamos para a próxima, olha lá. No caso desse exemplo, tem a opção de colocar um outro tipo de documento, que é outro tipo de nota. É uma nota fiscal normal, né, sem ser eletrônica. Então, nesse caso, vocês olham que abre os campos
para vocês preencherem CNPJ, CPF, nome do emissor, todos os dados constantes na nota, né, que é o que acontece quando a nota não é eletrônica. Quando ela é eletrônica, ele puxa todas essas informações pré-preenchidas. Quando ela não é, aí vocês têm que fazer os registros, né? Vamos para a próxima. Ali, ó, ele está mostrando a lista das contas. Então, ali já aparece o lançamento, o documento daquele lançamento, e vocês já tinham feito a classificação. Então, o que que vai aparecer? Vai aparecer o extrato da conta com o lançamento de um débito, a classificação, que vocês já disseram anteriormente do que é aquela despesa, e o documento utilizado para pagar aquela despesa. Lembrando que, às vezes, vocês podem ter feito uma nota fiscal de R$1.000, mas vocês fizeram 2 pagamentos de R$500. Vocês podem usar a mesma nota 2 vezes, porque daí a nota é de 1.000 e um lançamento é de 500, e depois mais 500. Então, aí ele vai fechar os lançamentos. Então, a mesma nota pode ser utilizada para mais de um lançamento, desde que aquele lançamento no extrato seja referente àquela nota, tá? Próxima tela. As anotações. Essas anotações que aparecem um campo. Esse campo é importante, é para vocês utilizarem, para vocês saberem, tá? Esse campo não é enviado para o FNDE. Esse campo é para o controle de vocês, para quando vocês forem fazer a consulta, vocês saibam do que é. Então, vocês podem, por exemplo, colocar o número do empenho, ou se for uma licitação, ou uma dispensa, ou qualquer outro tipo de informação que vocês queiram colocar. Então, vocês mesmos vão criar quais informações são disponíveis, né, que vocês desejam colocar, ou podem também não colocar observação nenhuma. Isso é a cargo de vocês. Lembrando que essas informações que estão no campo observações não são enviadas ao FNDE. Tá? Então, o FNDE vai receber o quê? Ele vai receber a informação, ele tem acesso ao extrato com os lançamentos, ele vai ter a classificação, a categoria que cada um colocou, e vai ter a documentação informada que foi utilizada para aquele lançamento, tá? Aí, o que acontece? A gente tem ali, ele mostra ali, dentro do site do Banco do Brasil, nós temos materiais adicionais, porque aqui é muito rápido, muito correria, a gente fica com dificuldade. Aonde que você tem? Nós temos o passo a passo para concessão de acessos, temos o passo a passo de prestação de contas e tem o material da apresentação, tá? Então, essas informações são públicas, estão disponíveis no site do Banco do Brasil. Independente disso, nós fizemos uma parceria com a Undime, na questão dela poder auxiliá-los. Então, a gente tem como disponibilizar, né, esse material para vocês, caso vocês tenham dificuldade de acesso, tá? Então, é mais ou menos isso. Eu imagino que as dúvidas devam estar pipocando aí, né, Luana? Né? Então, vamos lá, se você puder me ajudar, se eu posso contribuir com mais alguma coisa, porque as dúvidas estão ocorrendo. Sim, bastante dúvidas. A gente tá fazendo uma mediação, então o que a gente vai fazer? Eu já vou chamar o Bruno para falar sobre a questão da prestação de contas, e no final a gente vai deixar para as perguntas, e aí vai ser os dois. Então, o que cabe ao FNDE, o que cabe a você para estar respondendo. Pode ser assim? Pode? Pode, sim. Então, agradecer a sua participação, né? Dizer que a gente já extrapolou o número aqui de 500 pessoas na sala, mas não se preocupem, está sendo gravada. Assim que finalizar, a gente já vai colocar no YouTube, já vai divulgar. Também no chat, a gente já colocou um link do Drive, onde está a portaria, que o Bruno vai falar, onde estão esses materiais que a Maíra colocou, tá? Então, vai estar tudo ali também. Depois a gente vai estar colocando. Sigam a Undime na rede social, no Instagram, Undime SC, que lá a gente vai estar colocando as informações, e o site da Undime também está disponível, tá certo? Convido agora Bruno, do FNDE, coordenador geral de prestação de contas do FNDE, para fazer a apresentação. Por favor, Bruno. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Agradecer o convite da Undime Santa Catarina, pessoa do presidente Jorge, da Luana. Prazer estar aqui pelo FNDE para apresentar
né, essa ferramenta num caráter de assistência técnica. Também agradecer a parceria com o Banco do Brasil, Maíra, André, muito obrigado por nos apoiarem também nesse processo relacionado à prestação de contas. Bom, pessoal, eu vou compartilhar com vocês a apresentação. Por favor, sinalizem se vocês já estiverem acompanhando. Está disponível, pessoal? Agora sim, Bruno. Agora sim. Obrigada. Bom, então, pessoal, quando a gente fala sobre BB Gestão Ágil, quando a gente fala sobre a mudança na metodologia de prestação de contas, o que a gente traz para o FNDE é uma mudança de paradigma, né? Ela veio a partir da publicação da resolução número 7 de 2024, e aí vale também mencionar que essa resolução ela teve a publicação de uma resolução, de uma retificação posteriormente, né, os links para esses acessos no Diário Oficial estão disponíveis na apresentação, estarão disponíveis para os senhores. E o que a gente trata, né, em cima dessa resolução também são os prazos para apresentação da prestação de contas. Na verdade, né, os prazos em que o FNDE tem a expectativa de regularizar todos os lançamentos realizados, porque hoje a gente sai de uma lógica de prestação de contas ex post, que acontece no final da execução, num prazo determinado, para uma lógica de acompanhamento da execução, de comprovação da execução em tempo real. Então, pessoal, todos utilizarão o BB Gestão Ágil. Tanto unidades executoras, no caso do PDDE, como entidades executoras do PDDE que recebem recursos diretamente, né, em suas contas para assistir aquelas escolas que não constituíram caixa escolar, e além, né, da prestação de contas do PDDE, também a prestação de contas do PENAI e do PENAT. Para alcançar esse equilíbrio entre prestação de contas ex post, já que o SIGPC não estava disponível para preenchimento e envio da prestação de contas, e trazer para um cenário de acompanhamento da execução, o FNDE estabeleceu prazos. Primeiro prazo agora do dia 31 de agosto, que a intenção é que se equilibre, né, todas as despesas executadas no exercício de 2023 e até janeiro a junho de 2024. Né? Essa questão, para a gente reconhece, né, de imediato que é um prazo curto, mas é o prazo que a gente já adotava quando utilizava a metodologia do SIGPC, com a diferença de que no SIGPC se trabalhava com os processos de planejamento, autorização de despesa, documento de despesa e pagamento. Agora, por meio do BB Gestão Ágil, a gente faz o acompanhamento partindo do extrato bancário já com o pagamento lançado e vai para uma solução de inclusão apenas até o documento de despesa. Então, são menos registros a serem realizados e, por isso, entendemos que o prazo, ao longo do tempo e ao longo do uso da metodologia, vai se demonstrar razoável. Além do prazo de 31 de agosto, que é o prazo de alcançar esse equilíbrio, né, a gente tem o prazo de 31 de outubro, que é o prazo que as entidades executoras do PDDE especialmente manterão o preenchimento do demonstrativo consolidado no SIGPC. É a forma, né, prevista para que a gente exerça aquela competência atribuída pela lei do PDDE, que é do gestor da entidade executora registrar a aprovação ou não aprovação da prestação de contas das unidades executoras respectivas. Aqui, então, nesse cenário, a gente já traz como
como reflexão em cima da apresentação precedente do Banco do Brasil, o quê? Cada gestor tem a responsabilidade pelo lançamento dos dados na plataforma BB Gestão Ágil. Não é a entidade executora, né, prefeitura municipal ou secretaria estadual de educação, que vai conceder ou que vai fazer a gestão das contas personalíssimas, né, ainda que de pessoas jurídicas, de cada unidade executora. Isso será feito pelos presidentes das caixas escolares e tesoureiros, conforme, né, deliberação dentro da organização administrativa de cada caixa escolar, certo? Bom, mas eu, como entidade executora, como que eu vou ter acesso às informações insertas ou inseridas, né, pela unidade executora no BB Gestão Ágil? Hoje, o FNDE trabalha no desenvolvimento de uma plataforma, de dados para que seja assistência técnica para as entidades executoras, que elas possam acompanhar o processo de execução para e passo, assim como o FNDE também vai acompanhar, mas não só as entidades executoras, como também a sociedade civil. É importante a gente destacar, porém, que a publicação da Resolução 7, ela não revogou a Resolução 15 do PDDE. Pelo contrário, ela vem adicionar elementos de comprovação. E lá, por força da Resolução 15 do PDDE, é possível que todas as entidades executoras já tenham recebido, lá por volta do mês de fevereiro, toda a comprovação prevista no artigo 33 da resolução e que é a documentação que subsidia, que dá suporte ao preenchimento do demonstrativo consolidado no SIG-PC. O demonstrativo consolidado no SIG-PC ainda não está liberado para preenchimento, porque a nossa perspectiva é de começar a contá-lo no dia 31 de agosto. Nesse contexto, então, pessoal, a gente encerra a explicação dos prazos indicando que no dia 2 de maio, quando saiu a resolução, na verdade, a resolução do dia 2, publicada no dia 3, o FNDE tomou, né, 60 dias para publicar as portarias de categorização de despesas. E, com a publicação dessa portaria, a expectativa é que agora sejam equilibrados os registros entre 2023 e até junho de 2024, para que depois a gente implemente a cultura da prestação de contas em tempo real. Para ilustrar um pouco, né, essa mudança de paradigma, eu trago aqui para vocês a tela do SIG-PC, né, com ênfase nos processos, né, de declaração que passavam, como eu disse, pela autorização de despesa, que indicava o seu processo licitatório, seu processo de aquisição, passando pelos documentos de despesa, que seriam os documentos fiscais, os documentos de comprovação da prestação do serviço ou da entrega do bem, até, né, os pagamentos. Em casos específicos, nós tratávamos também questões relacionadas à execução física, como os questionários específicos da execução física do PENAI e do PENAT, e, no caso do PDDE, o demonstrativo consolidado. Primeiras perguntas que se fazem em relação a isso são: o questionário da execução física, né, serão mantidos no SIG-PC? Serão preservados, né, para o PENAI e para o PENAT no SIG-PC? Bom, o FNDE ainda está estruturando a forma de acompanhamento da execução física e a forma de conciliação desse acompanhamento da execução física com os pareceres dos Conselhos de Controle Social, CAI e CACS, né? Nesse caso, embora a previsão de emissão dos pareceres sobre a execução aconteça de 4 em 4 anos, né, no PENAI e no PENAT, a manifestação do Conselho deve ter, por força de lei,
a periodicidade anual. Então, o FNDE trabalha na edição de resoluções específicas, né, assim como foi a resolução que instituiu o CIGECOM, para disciplinar a manifestação do CAI e do CACS, e também o trabalho sobre a execução física. Sobre o demonstrativo consolidado, já ressaltamos que vai ser mantido para o PDDE. Como eu disse, né, a ideia é sair da prestação de contas ex post, que foi implantada lá em 93, né, e ir para uma prestação de contas ao longo da execução. É um modelo que vigente hoje, né, no decreto que regulamenta os convênios, então não é uma inovação exclusiva do FNDE, exclusiva para o PENAI, para o PENAT e para o PDDE, né, e também para os outros programas educacionais que venham acompanhar esse processo. Essa parte do BB Gestão Ágil eu vou passar mais rápido, porque ela foi apresentada com muito mais excelência pela Maíra, né, que detém conhecimento da plataforma, mas acho que vale sempre ressaltar, né, a importância de conhecer, né, a gestão das contas pela entidade, de conhecer, né, o perfil do administrador de segurança, para recorrer a ele para concessão, né, do acesso do usuário para a prestação de contas. E nisso é importante dizer que o próprio administrador de segurança, ele precisa se credenciar como prestador de contas, né? Então, o próprio administrador de segurança, quando ele for autorizar o acesso, caso ele seja também a pessoa que vai operacionalizar a prestação de contas ou ter acesso aos relatórios, ele precisa se permitir, né? Ele precisa se conceder a autorização de acesso para a prestação de contas. Bom, também não vou falar muito, né, sobre a questão dos alertas do sistema que já foram apresentados pela Maíra, mas eu acho que é importante agora a gente tratar de algumas especificidades sobre a execução desses programas. O que a gente entrega na plataforma BB Gestão Ágil é o extrato bancário, e a partir do extrato bancário, a categorização de despesas. Esse extrato bancário, ele traz para a gente algumas nuances que determinam o tipo de despesa que a gente está executando. O decreto 7.507 de 2011 determina que a movimentação nessas contas correntes seja realizada através, né, de transferência eletrônica, em que se identifique o credor. Então, a gente tem hoje, né, a própria transferência do Banco do Brasil, TED, DOC, eu não sei se DOC entrega muito a idade aí, né, porque já não tem sido, né, mais utilizado. A gente tem, como a Maíra trouxe, a OBN, as outras ferramentas de pagamento, né, para múltiplos credores que o próprio Banco do Brasil oferece. Hoje a gente tem a modernidade do Pix, que não está disponível para as contas de cartão, né, é importante ressaltar, mas que são elementos de pagamento que permitem estabelecer já imediatamente o nexo entre a despesa realizada e seu respectivo credor. E quem que a gente paga, pessoal? A gente paga o prestador do serviço, a gente paga aquele que nos entregou o bem. Porém, temos alguma exceção. A gente tem a exceção do pagamento de tributos, né? A obrigação tributária que acompanha a prestação desse serviço, né? A entrega desse bem. E essa obrigação tributária, ela pode ser com o próprio ente, quando a gente está falando da prefeitura municipal ou do estado, de acordo com a sua competência tributária, ou pode ser até com a União, né? Quando a gente faz um pagamento de competência para o próprio ente, a gente realiza uma transferência. E no momento dessa transferência, por força do acordo de cooperação, né, do termo de ajuste de conduta, assinado entre o FNDE, o Banco do Brasil, o Ministério Público e a CGU, as entidades, elas precisam registrar
um código de finalidade para essa transferência para uma conta da própria entidade. E nessa finalidade eles vão indicar o quê? Que é retenção de tributos. Num primeiro momento, vocês vão ver esses lançamentos como pendentes de comprovação. Entretanto, pessoal, o FNDE recebe os dados da API com o Banco do Brasil, já informando a finalidade dessa transferência, que é uma finalidade de retenção de tributos, certo? Para isso, pessoal, vocês podem usar, né, também o conforto das anotações que não são divulgadas para o FNDE, conforme a Maíra trouxe, né? Embora eu sei que vocês também utilizam muito as anotações para informar, né, os procedimentos de autorização de despesas, os procedimentos licitatórios, né? E aí nunca é demais reforçar, apesar do BB Gestão Ágil não ter um campo para que sejam informados os procedimentos de aquisição, o que o FNDE está fazendo não é dispensar que as licitações sejam realizadas, tão somente que esse processo seja informado no contexto de comprovação da execução, no contexto de prestação de contas, certo? Bom, pessoal, a gente também acompanha na nossa apresentação, né, questionamentos sobre a portaria, né? Bom, depois que eu identifico o lançamento pendente de comprovação, eu preciso fazer a categorização da despesa. E quais são essas categorias, pessoal? As categorias, elas são específicas para o PENAT, para o PDDE e para o PENAI, conforme as portarias que foram publicadas. Para isso, pessoal, é muito importante destacar, existia no Programa Nacional de Alimentação Escolar, por exemplo, categorias já cadastradas que foram usadas para o teste do sistema. E se vocês compararem com a portaria atual, vão ver que essas categorias elas eram muito mais extensas e muito mais detalhadas no processo de inscrição da despesa do que a que foi proposta hoje na portaria atual. Por isso, sempre recomendávamos do FNDE aguardar a publicação das portarias. Elas têm o objetivo de simplificar o preenchimento da prestação de contas e não de trazer um maior embaraço para o gestor. Por quê, pessoal? Porque a partir da inserção dos dados da nota fiscal eletrônica ou dos itens de aquisição da nota, o FNDE, a partir dos dados que receberá da API, poderá, por exemplo, no caso da alimentação escolar, cruzar as informações com os registros do mapa e identificar se aquele CNPJ do fornecedor é da agricultura familiar ou não. Que o FNDE cruze os dados dos alimentos que foram adquiridos para identificar se esse alimento tem um conteúdo, né, de alimento in natura ou se é um alimento minimamente processado, processado ou ultraprocessado, para trabalhar nas classificações de alimentos restritos ou proibidos. Não é demais enfatizar que o FNDE também estará apto a fazer o cruzamento de dados entre o favorecido, né, da nota fiscal, né, aquele que tomou o serviço e que recebeu o bem, e o titular da conta bancária, para poder identificar se o serviço foi prestado para aquele que realmente fez o pagamento. E, com isso, compreender se aquela declaração de despesa descentralizada para uma unidade executora tem amparo numa nota fiscal que atesta a entrega de gêneros alimentícios para aquela unidade executora. Então, pessoal, à luz dessas portarias, a gente vê que, por exemplo, sobre o PENAI, a gente vai ter a divisão, como eu já informei, apenas se
é uma aquisição direta pela entidade executora, ou é uma descentralização para uma unidade executora, ou se é uma devolução ou um estorno, né, é feito para o FNDE. Depois disso, como primeira subcategoria, a gente vai informar se são gêneros alimentícios que constam naquela nota ou gêneros não alimentícios. E aqui fica um alerta. Se eu classifico como gêneros não alimentícios, eu já assumo de pronto uma execução fora do objeto da transferência. Então, já vou ter uma obrigação de devolução de recursos, né, para o FNDE. Em seguida, ainda dentro do contexto da categorização de despesa do PENAI, os alimentos, né, os gêneros alimentícios, vão ser classificados entre orgânico ou convencionais, né? Isso no intuito de avaliar com mais profundidade a natureza dessas aquisições. E, numa nota, eu posso ter orgânicos e convencionais. Então, eu vou fazer uma categorização parcial dentro da minha nota, por exemplo, de R$10.000 para R$2.000 em alimentos orgânicos e R$8.000 em alimentos convencionais. Certo? Mas, além disso, né, acontece um outro tipo de registro. E a gente vai pensar agora, por exemplo, no PDDE. Isso é muito comum. Uma caixa escolar faz o pagamento de uma nota fiscal para determinado credor e usa R$5.000 da conta do PDDE básico e R$5.000 da conta do PDDE estrutura. Sem problema também, pessoal. Ele vai entrar na conta do PDDE básico, vai olhar para o seu pagamento de R$5.000 e vai fazer a sua categorização. Então, dentro da portaria do PDDE básico, né, da portaria do PDDE, vai lançar o olhar e vai indicar primeiro, né? Estou na minha conta do PDDE básico e nesta conta específica, né, nessa nota específica, eu tenho aquisição de material de consumo, né? Primeiro, né? PDDE básico, depois como subcategoria custeio e depois como próxima subcategoria aquisição de material de consumo. No valor de 5.000, porque os outros 5.000 estão na outra conta. Então, muito embora a nota fiscal seja de R$10.000, eu vou fazer o lançamento nessa conta para categorizar só R$5.000, que é o limite do pagamento que foi realizado. E o mesmo raciocínio que a gente usou para falar da ampliação de categorias serve para responder um comportamento muito comum no PDDE, que é, dentro de uma nota, eu posso ter PDDE básico, custeio, material de consumo, eu posso ter também PDDE básico, capital, equipamentos, né? E aí eu vou fazer, dentro dessa nota fiscal, a primeira categorização, né? E em seguida vou fazer a segunda categorização no valor complementar. Então eu terei uma nota de R$5.000, na qual R$1.000 eu categorizo como custeio, material de consumo, e em seguida eu vou categorizar os próximos R$4.000 na possibilidade de ser capital, né, material permanente. PDDE básico, capital, material permanente. Bom, de igual forma, pessoal, também vou me valer da portaria de categorização do PENAT, para trabalhar agora com o quê? Com, primeiro, uma divisão entre despesas do transporte aquaviário ou do transporte terrestre, e em cada um deles fazer o nível de detalhamento conforme as subcategorias previstas na portaria, que envolvem a manutenção,
ou, por exemplo, a aquisição, né, de passe estudantil na forma original prevista pela resolução do programa. Tanto no caso do PENAT quanto no caso do PDDE, assim como aqueles gêneros não alimentícios, a gente tem a condição de fazer a indicação de despesas que foram fora do objeto da transferência. Nesse contexto, necessariamente impõe o recolhimento, né, o pagamento o recolhimento junto ao FNDE, né, das despesas indevidamente realizadas. Bom, pessoal, além de tratar, né, essas questões relativas à própria execução dentro da plataforma, né, BB Gestão Ágil, não é demais ressaltá-los alguns conteúdos do nosso site, do site do FNDE. Hoje a gente tem aqui, né, na página principal do FNDE, um acesso dentro de ações ao balcão virtual de atendimento. Muitas vezes, né, a apresentação que a gente faz aqui e o bloco de dúvidas posterior não é suficiente para exaurir todas as dúvidas, e o curso da execução vai nos impor também outros questionamentos. Nesse caso, a gente pode acessar o balcão virtual do FNDE e lá há uma seção específica para agendamento de dúvidas de prestação de contas, né, às terças e quintas-feiras. Também temos o botão prestação de contas, em que lá a gente publica os nossos materiais de apoio, as informações gerais sobre suspensão de inadimplência, por exemplo, parcelamento de débitos, as últimas notícias de prestação de contas, que também são de muita importância para os gestores conhecerem e se instruírem a respeito do processo. Além disso, também no nosso site, o SIGPC Acesso Público. E é sempre importante falar do SIGPC Acesso Público, por quê? Porque o artigo 14 da Resolução 07 traz para a gente o quê? Que os resultados de análise e eventuais medidas de exceção serão ainda acompanhados pelo SIGPC. Então, aquele processo de análise do FNDE que ocorre depois da prestação de contas, ele passa, né, a ser registrado, ainda que a prestação de contas seja realizada no BB Gestão Ágil, no SIGPC. Então, continua sendo uma ferramenta de consulta pública, uma ferramenta de transparência para os gestores. No intuito de não prolongar mais a apresentação, para poder respondermos às dúvidas, eu encerro a apresentação e fico à disposição para os questionamentos aí da audiência, tá bom? Bruno, muito obrigada pela sua fala. Olha, a gente está categorizando e juntando as perguntas, são muitas perguntas, tá? Eu vou ler algumas e vou já colocar ali o que apareceu muito. Foi sobre essa questão da data do dia 31 de agosto, né? Pedindo prorrogação, pedindo se realmente essa é a última data, não é a última data, né? Eu acho que depois você poderia colocar um pouco. Muito também sobre a questão das categorias de custeio capital, né? Como que lançar essas notas de custeio capital. E aí as outras, deixa eu pegar aqui. Vamos lá. No caso de débito referente ao pagamento de uma retenção, o que devo lançar como documento de despesas? A guia do recolhimento, né? Ou lançar novamente todas as notas fiscais que correspondem à guia de retenção? Bom, como eu disse, num primeiro momento, os gestores eles terão o alerta do banco de que aquela despesa está pendente de comprovação. Não obstante, para ele realizar o ato, né, que
materializa a retenção, que é a transferência para uma outra conta da entidade, ele precisa indicar um código de finalidade. E esse código de finalidade é específico de retenção e chega ao FNDE com essa opção. É importante já registrar para a audiência também que as contas bancárias do FNDE são específicas para a movimentação dos recursos de seus programas, devendo nelas serem mantidos os recursos. Então, quem utiliza do artifício da transferência para uma outra conta da entidade municipal para fazer a execução a partir dessa outra conta, se indicou que fez isso por retenção, já comete uma irregularidade no processo de registro e comete também uma irregularidade no processo de execução, pois tira do acompanhamento da execução a possibilidade de estabelecimento do nexo de causalidade entre as despesas realizadas e o objeto do programa. Então, por essa irregularidade, deve devolver os recursos, né, mal utilizados ao FNDE, certo? Certo. Tem uma pergunta aqui. Quanto ao extrato da prestação de contas, um pagamento do qual houve a rejeição do PIX, aparecendo assim 2 vezes o mesmo pagamento para uma única nota fiscal. Devo cadastrar a nota fiscal 2 vezes, mesmo que os lançamentos tratem-se de um lançamento rejeitado? Bom, nesse caso, pessoal, podem haver 2 questões. Primeiro, um pagamento, né, que você realize e que esse pagamento não encontre o destinatário, e aí automaticamente esse pagamento volta, né, para a própria conta. E aí você vai ter um pagamento que, na sua origem, ele foi para exercer, né, uma despesa devida do programa, mas quando ele volta para a conta, você tem que refazer esse pagamento, talvez, né, corrigindo lá o destinatário, beneficiário, né, do documento de pagamento, e você vai precisar lançá-lo novamente. Você tem, então, uma primeira despesa que ela vai estar como não comprovada, mas você já tem automaticamente a justificativa para essa não comprovação, que é o retorno desse recurso para a conta. Para em seguida você ter uma despesa que é devidamente comprovada e que ela sim faz jus à nota fiscal. No processo de acompanhamento da execução em tempo real, né, vocês podem se valer das anotações para fazer esse registro dentro da entidade e imediatamente após esse comportamento já informar ao FNDE por um protocolo de ofício, né, a questão dessa movimentação indevida. Mas além disso, né, dessa movimentação repetida, perdão. Mas além disso, muitas vezes acontece o quê? O pagamento via Pix é errado. Então eu pago a Maíra e ela me devolve o Pix, ela rejeita o Pix. E esse recurso entra de novo na minha conta e eu faço o pagamento agora dessa vez correto para a Luana. Nesse caso, a recomendação do registro é um registro primeiro de despesa indevida, porque eu paguei para a pessoa errada, que automaticamente já está associado à justificativa da devolução desse recurso para a conta, que é o Pix rejeitado, a devolução do Pix, uma nova transferência. Para, em seguida, eu fazer a categorização correta da despesa. Por que a orientação é nesse sentido, pessoal? Porque, num primeiro momento, a gente presume um registro simples, em que eu vou lá e faço a inserção da nota fiscal eletrônica, apenas uma categoria, subcategoria e pronto. E aí não seria tão trabalhoso eu registrar 2 vezes. Mas, se eu não estou fazendo um lançamento de nota fiscal eletrônica, eu tenho que detalhar item a item dessa aquisição, imaginem, fazer um registro todo detalhado de um recurso que já voltou para a conta e ter de repeti-lo para quando o recurso, de fato, vai para o credor correto. Então, essa é
orientação de preenchimento para esse momento. Passou uma coisa da minha apresentação, Luana, e se eventualmente você não perguntar, vai ficar ruim a gente deixar essa questão sem falar e sem ser gravada. Pode falar, por favor. Nesse primeiro momento, e a gente falou sobre a categorização do PDDE, detectamos a omissão de algumas iniciativas, como, por exemplo, o Tempo de Aprender, que foi citado aqui no chat da reunião. Já estamos trabalhando, né, para publicar a portaria com a inclusão dessa categoria, tá? Ainda como uma avaliação também profunda do Ministério da Educação, tanto no PDDE Qualidade, quanto no PDDE Estrutura, para que a gente se cerque aí da categorização ampla e completa dos elementos. Ótimo, obrigada. Tem umas 3 perguntas aqui, mais ou menos, selecionei, que eu acredito que é com a Maíra, mas aí vocês verificam como pode ser. Para nosso município, não aparece a prestação de contas do PDDE no BB Ágil e nem no SIGBC. Não sei o que fazer, pois a prestação está encerrando. Eu vou falar as 3 e depois... Aí tem uma outra aqui sobre o acesso ao BB Ágil, é do técnico que faz a prestação de contas ou como no SIGPC, o gestor que dá o acesso? Acho que ali você já tinha colocado, né? E tinha uma outra aqui que eu tinha selecionado. E aí depois o Bruno, para falar novamente sobre essa questão, qual é o código da retenção ali do imposto, se puder frisar mais uma vez, por favor, Bruno. Bom, claro. Então, em relação à primeira pergunta, a primeira constatação, que a minha conta não está disponível para prestação de contas no BB Gestão Ágil. Né? Já verifiquei os perfis e, de fato, a conta não está. Na apresentação da Maíra, ela falou que existe uma obrigação precedente do FNDE, que é sinalizar ao Banco do Brasil as contas que entrarão no BB Gestão Ágil. Se a sua conta não está, é possível que o FNDE não tenha sinalizado para o Banco do Brasil essa funcionalidade. Eu vou colocar aqui no chat da reunião o e-mail de contato da nossa assessoria para que quem tiver nessa situação indique e a gente faça a avaliação, né, da questão da marcação junto ao Banco do Brasil para que efetivamente a sua conta permita a categorização e a vinculação de despesas. Sobre a questão do perfil, né? No que diz respeito ao perfil de prestação de contas, a Maíra apresentou que existe o perfil operacional de prestação de contas e o perfil gerencial, que tem acesso a relatórios, né? Os perfis mais gerenciais de avaliação e de acompanhamento. Nesse contexto, pessoal, quem utiliza a chave J para inserir no sistema as informações da execução está automaticamente transmitindo para o FNDE essa informação. Então, não há uma senha especial do prefeito, uma senha especial do secretário para fazer o processo de envio. Uma coisa que a gente vai, ao longo do tempo, costurar é o fim da cultura do recibo de envio, o fim da cultura, né, do registro estático da prestação de contas, porque ele pode, além de ser alterado, acessado pelo FNDE, além de ser alterado pelo gestor, acessado pelo FNDE a qualquer tempo, certo? A última questão, perdão, Luana. Eu acho que era com a questão da quem faz o acesso ali, já falou, né, que é a chave J, e ali é também outra questão da prestação de contas, que não aparece nem no PDD, no Gestão Ágil, nem no SIGPC, mas também você já colocou. Tem uma outra situação aqui também, que aí eu acho que é mais um caso pontual, Maíra, que diz que na agência do Banco do Brasil de São José, os gerentes da agência não liberam para fazer o TED e nenhuma outra mobilidade permitida na Resolução 15. Somente são aceitos o cartão no básico e cheque Pix nas ações integradas. Já entramos em contato diversas vezes com a superintendência e não foi solucionado. Tá. André, você quer falar alguma coisa ou não?
Então, vamos lá, pessoal, bom dia. Teve casos assim, ó, que o que eu observo, sabe, muitas vezes, essa não autorização do PIX, eles estão encomendando lá na agência fazer. Sabe? E provavelmente eles conseguem fazer pelo gerenciador financeiro, sabe? Acredito que aí está talvez ocorrendo alguma falha de comunicação, sabe? Quer falar, Maíra? Sim, é porque está com ruído aí na sua comunicação. Então, assim, é bem isso que o André colocou, tá? Todas as movimentações, todas as transações realizadas nas contas, elas são feitas pelos executores, né, pelos gestores, mas elas são feitas todas eletronicamente. Tá? Então, nenhum tipo de movimentação nessas contas são realizadas presencialmente no guichê de caixa dos bancos. Tá? Então, o que acontece? Não adianta você ir lá na fila do banco, né, ir no caixa e falar, eu quero fazer um Pix, eu quero fazer uma TED. Não, não é assim que funciona. A execução, os pagamentos são realizados todos pelo computador, tá? Algumas transações, inclusive, podem ser feitas ou confirmadas através do aplicativo do Banco do Brasil pelo celular, para aqueles que o utilizam, tá? Mas isso é uma exigência, né, que inclusive o Bruno mencionou sobre o decreto, que já lá, acho que vindo de 2011 ou 2017, tem alguns decretos que determinam como que essas movimentações podem ser realizadas. E aí é importante destacar que o banco, ele faz o cumprimento daquilo que é determinado pelo FNDE. Então, tem contas que só podem ser movimentadas através do cartão, tem contas que só podem ser movimentadas por cheque ou por transferências, então, cada tipo, o banco respeita de acordo com o que determina o FNDE. Inclusive, por conta de um termo de ajustamento de conduta firmado pelo Banco do Brasil junto ao governo federal, a gente possui algumas limitações justamente para evitar que o recurso, aquele recurso daquela conta corrente especificamente, seja utilizada da forma não autorizada pelo órgão, tá? O detentor, né, o gestor do recurso, né? Então, às vezes a pessoa fala, poxa, eu quero transferir esse dinheiro e eu não consigo, tá? Você não consegue porque existe um motivo, tudo isso está determinado de acordo com as resoluções e portarias e decretos, né? E nisso o Bruno pode compartilhar conosco. Então, se vocês tiverem alguma coisa muito pontual, né, eu não consigo fazer alguma coisa mais pontual, a gente tem essa parceria com a Undime, onde ela vai estar centralizando, recebendo uma série de informações, muitas das coisas por lá mesmo ela já vai conseguir solucionar, e aqueles casos mais pontuais, que sejam exceções, excepcionalidades, serão tratadas dessa forma, e aí a Undime vai nos acionar, seja através do FNDE ou através do banco, né, e aí a gente vai tratar essas formas detalhadamente de especificações, né, como exceções que são. Pessoal, assim, ó, o que eu acho que é legal, assim, alinhar com todas as pessoas da escola, até a gente conversou ontem sobre a questão seguinte, desse fluxo, tá? A gente talvez está com 95%, 98% das situações de problemas de cadastro, de atualização de informações resolvidas, tá? Tem casos pontuais que às vezes pode estar acontecendo? Pode. O que a gente, conversando ontem com a Maíra e com a Luana, a gente entende que para a gente ganhar a celeridade, esses casos pontuais que vocês tenham, em que está com algum problema, com dificuldade no banco, alguma coisa assim, centralizar na Undime, no caso ali, e assim, ela já tem uma bagagem, um conhecimento que talvez vai ajudar vocês a já resolver. Caso não deu certo, aí ela pegar e encaminhar essa demanda para nós aqui, que aí a gente vai tratar de forma pontual, tá? Principalmente aquelas questões que a gente observa muitas vezes assim, ó, eu não estou conseguindo gerar o plástico, eu não estou conseguindo utilizar o cartão, está dando algum problema, sabe, questão operacional. Então, para a gente alinhar, porque às vezes assim, ó, às vezes a informação vai direto no FNDE, sabe, às vezes o pessoal das associações vão direto no FNDE, ou encaminham aqui para nós aqui na Supermesa, sabe, então, para talvez vocês ganharem a velocidade na resolução dos problemas, eu acho que esse seria o caminho, entendeu? Converse com o time, eles vão tentar orientar vocês aí. Caso não dê certo, ela vai repassar para nós essa demanda, ok? Isso, Bruno. E também ali, aquele balcão de atendimento onde o
desculpa, André, onde o Bruno colocou também é muito importante, porque às vezes a dúvida, até a questão do município, não é específico do Banco do Brasil, né? Às vezes é alguma questão ali da prestação de contas que o próprio FNDE já consegue resolver, né? Duas coisas, Bruno. Uma, pediram mais uma vez para explicar detalhadamente sobre a questão da retenção do imposto, tá? Por favor. E tem a Maria Tereza Barro dos Santos de Freitas, ela pediu para eu fazer essa pergunta aqui. Pergunte sobre os valores que aparecem como transferência feita de uma conta PDDE Educação Básica para outra conta PDDE Educação Básica, pois o FNDE abriu novas contas do PDDE. Então, eu acredito que deve estar uma conta e o FNDE abriu uma outra conta, né? E eu acho que, por enquanto, seria isso para focar essa questão da retenção. A ideia é a gente colocou para terminar às 11h30, mas eu vou pedir, se o Bruno, a Maíra puderem ir ficando aqui, de repente, para finalizar até meio-dia, se puderem fazer isso, ou quem conseguir colocar, porque daí a gente vai respondendo essas perguntas, que tem bastante pergunta ainda. Bruno? Bom, uma questão que também passou, né, das perguntas anteriores, das colocações anteriores, diz respeito ao prazo, né, a questão do exíguo prazo, né, muitos colocaram isso no chat, e também teve essa ponderação da sua parte, Luana. Né, longe da minha imediata competência, né, como representante do FNDE, desautorizar o processo, né, criado pelo Conselho Deliberativo e a previsão que a gente trabalha hoje do dia 31/8. Eu acho que como nós liberamos a ferramenta agora, né, efetivamente, com a categorização das despesas, a gente precisa ainda estar atento ao seu uso, atento aos dados que estão chegando do Banco do Brasil, para tomar qualquer decisão, né, eventual sobre prorrogação. Acho que ainda não é o contexto de discutirmos isso, enquanto a gente não, né, de fato, vê a solução sendo utilizada. Bruno, então, só a tua imagem, ela não está com imagem, não sei se está fechada a câmera. Gente, só porque eu sou feio... Agora sim. Opa! É o frio, congelou a tela. Bom, obrigada. Pessoal, então, nesse contexto, o meu indicativo aqui é de estímulo à utilização da ferramenta, para que em seguida, né, a gente possa realmente entender se há essa necessidade. Pelo fato de que, como eu disse, há uma redução, né, dos passos para a prestação de contas, né, uma redução das informações a serem registradas nesse primeiro momento. Para tentar me fazer mais claro sobre o processo de retenção, é possível que essas dúvidas elas estejam mais centralizadas nas unidades em que o processo de pagamento acontece numa unidade diferente do processo de prestação de contas. O processo de pagamento geralmente acontece na tesouraria, na Secretaria de Finanças, na Secretaria de Fazenda, Secretaria de Administração, e quem faz o pagamento de fato é diferente daquele que está comprovando. O que eu preciso destacar para vocês no caso das retenções é que a retenção de competência do próprio ente, no momento do pagamento dessa retenção, a pessoa que realiza o pagamento, ela está fazendo uma transferência para uma outra conta da própria entidade. Para que ela faça isso e supere a trava do Banco do Brasil, ela seleciona uma opção que é o que a gente chama de código de finalidade dessa transferência. E esse código de finalidade indica que é para tributos retidos. Não é no ato de prestação de contas que isso acontece. No ato de prestação de contas, então, quando você fizer o acesso do seu processo de prestação de contas, você vai ver lá uma despesa que vai acusar a pendência de comprovação e que você não vai ter categoria de imposto específico para ela, né?
Mas você não precisa se preocupar neste primeiro momento com a categorização das despesas de transferência feita para a própria entidade. Por quê? Porque no processo de pagamento, ela já foi categorizada, não com a categoria do programa, mas com o código de finalidade que indica imposto retido. Então, pessoal, nesse contexto, quando o dado chega para o FNDE, o dado ele vem para o FNDE como? Com o código de finalidade do imposto retido e, embora para você, gestor da prestação de contas, apareça como pendente de comprovação, para o FNDE não vai aparecer. E isso vai ficar muito claro quando o FNDE começar a disponibilizar os painéis de consulta desses dados. Claro que vocês vão deixar anotados lá no campo de anotações para referência dos outros usuários do BB Gestão Ágil dentro da conta, que se trata de um pagamento de retenção. Agora, o imposto ele pode não ser imediatamente retido e transferido para uma conta da própria entidade, por ser de competência de outro ente. E aí vocês vão fazer o pagamento de uma guia específica. Da mesma forma, o lançamento vai sair com uma rubrica de impostos ou de pagamento de guia, e o FNDE terá acesso ao credor dessa guia, que pode ser o INSS, a Receita Federal, e vai ficar claramente alicerçado também que é um pagamento de imposto. Certo, pessoal? Essa é a melhor explicação que eu consigo para tentar deixar clara a questão da retenção, mas a gente pode, né, ainda reforçar, né, e como a Luana disse aí, até meio-dia, se for o caso, né, para tentar esclarecer melhor. Ainda havia uma pergunta, né, que é a pergunta da Maria Tereza sobre duas contas do PDDE, né, de movimentação. Isso vai acontecer, Maria Tereza, em duas circunstâncias, né? Uma primeira circunstância é a circunstância em que vocês, autorizados pela legislação do PDDE, fizeram transferência entre conta para utilização lá no PDDE básico, né? Quando já cumprido o ciclo, já cumprida a missão da ação agregada específica, né? Perdão, da ação integrada específica, e vocês fizeram essa transferência. Nesse caso, inicialmente, o que a gente vai sugerir é que ela seja indicada como uma devolução ou estorno, porque está indo para outra conta do programa, certo? Mas acontece também, né, a possibilidade de você ter feito, né, o do FNDE ao longo do curso histórico, né, a gente tem um PDDE básico desde 1999, né, e você ter tido duas contas abertas simultaneamente, e você ter que ter feito essa movimentação ou solicitado ao FNDE a transferência entre contas da sua titularidade. Sem falar de casos em que você, no ano passado, pode ter que pedir, né, um estorno para o FNDE, ou o FNDE realizar o estorno de determinada conta. Nesses casos também a gente vai insistir na questão do estorno. E aí há uma preocupação a mais, né, das entidades executoras. Eu tenho uma unidade executora que funcionou até 2023. E eu pedi o estorno desses recursos para o FNDE fez o estorno, só que hoje já não tem mais presidente, já não tem mais tesoureiro, essa caixa escolar não existe. Como fica a prestação de contas dessa caixa escolar no BB Gestão Ágil? Não fica. Por quê? Porque não há mais titular que possa fazer o registro, que possa ter acesso ao banco. Então, a única informação que a gente vai ter é aquela do demonstrativo consolidado feito pela entidade executora, em que ela vai registrar a aprovação da prestação de contas, indicando lá a devolução de recursos no demonstrativo consolidado. Maíra, vou falar.
Eu gostaria de aproveitar, né, essa explicação do Bruno, que me esclareceu bastante, Bruno. Como a gente fica aqui no dia a dia, a gente recebe muitas dúvidas, né, dos nossos clientes, e aí ficou um pouco assim, a gente está vendo aqui no chat algumas perguntas, então é só para vocês entenderem que o que o Bruno quis dizer com relação a essa retenção de imposto, tá? Quando você tem ali, no Bebê Gestão Ágil, o extrato da conta, então você tem o extrato da conta. Se a retenção de imposto for o pagamento de uma guia de retenção de imposto, o sistema Bebê Gestão Ágil já está preparado para mandar a informação para o FNDE dizendo que aquele débito é uma guia de imposto. Então, o lançamento já chega para eles com essa informação. Então, se você tem, um exemplo, uma nota fiscal de R$1.000, tá? E no extrato da conta corrente aparece um débito de R$900 e outro débito de R$100. Aquele débito de R$100, se ele for efetuado através de um pagamento de uma guia de imposto, o próprio sistema envia essa informação para o FNDE dizendo que aquilo é um pagamento de imposto. Para vocês, dentro do Bebê Gestão Ágil, vai ficar parecendo como se está faltando prestar contas daquele lançamento. Mas, para o FNDE, já vai gerar o código automático dizendo que aquilo é um pagamento de imposto. E aí, quando o FNDE disponibilizar essa plataforma, que é isso que está faltando, né, que eles disponibilizando na plataforma, vocês vão conseguir consultar lá na plataforma do FNDE, que aquele lançamento de retenção de imposto já consta como identificado. O que precisa ser, né, uma atenção maior é quando você faz o pagamento através de uma transferência. As transferências é que começam a gerar as dúvidas maiores. Né? Então, se você fez uma TED, um PIX, uma transferência entre contas do Banco do Brasil, aí o banco não tem como informar ao FNDE do que se refere, porque não tem a vinculação da guia, tá? Então, quando tem o pagamento lá, o lançamento, neste caso, o lançamento de R$900, vocês vão lançar os dados da nota fiscal que gerou esse pagamento, né? Aí, Bruno, até uma dúvida que me surgiu, que eu acredito que seja uma dúvida deles também. Tem alguns casos em que eles fazem a transferência do valor, esses R$100, para uma conta da própria prefeitura, que é referente a essa retenção. E esse lançamento fica ali em aberto para ele, no Bebê Gestão Ágil, né? E dependendo do programa, ele entra ali para incluir um documento, e o único documento que fica disponibilizado para ele preencher é a nota fiscal. Só que a nota fiscal já foi apresentada e ela é um valor maior do que aquele lançamento. E aí a dúvida é, e nesses casos, eu deixo em branco, não deixo em branco, e como preencher? Embora fique como pendente de comprovação para o usuário da prestação de contas, para o FNDE vem com a informação do código de finalidade. Então a gente consegue, né, filtrá-la como uma não obrigação, uma não pendência de comprovação. A recomendação é essa, né? Para esse primeiro momento, deixar em branco, por quê? Porque o FNDE não vislumbra a necessidade de uma categoria específica para imposto retido, porque a gente já recebe a informação do código de finalidade. Então, o intuito é sempre reduzir o número de registros feitos pelo gestor. Ótimo, Bruno. Estão perguntando sobre a questão, quando vai abrir o SIGPC para lançar as prestações de contas do PDDE, PENAI e PENAT de 2023? E só, como a gente não vai abrir para perguntas ao vivo, tá? Porque senão é muita gente perguntando e pelo tardar da hora, né? Mas já estamos verificando aqui a possibilidade de fazer um outro encontro desse também. De repente, estou pensando aqui só com as perguntas, a gente está vendo como que pode fazer para estar ajudando vocês também,
tá? Bruno. Bom, é necessário reforçar, né? Comprovação da execução PENAI e PENAT 2023, essencialmente a financeira, pelo BB Gestão Ágil, né? Então, é recuperar os registros desde 2023 até junho de 2024, até 31 de agosto. O FNDE deve ainda editar orientações sobre a comprovação da execução física e os pareceres dos conselhos. Então, nesse primeiro momento, não há e nem deve haver SIGPC aberto para prestação de contas. Em relação ao PDDE, para 2023, a gente quer agora cumprir um prazo de que, até 31 de agosto, unidades executoras fazem a utilização do BB Gestão Ágil para equilibrar, para comprovar a execução para e passo, e, ao final, né, desse processo, abriremos o SIGPC exclusivamente para que seja feito o demonstrativo consolidado até 31/10. Então, a entidade executora, ela vai simplesmente fazer a emissão dos pareceres das UECs, né? E, no caso de entidades executoras que recebem o recurso diretamente para atender, né, as escolas que não constituíram caixa escolar, a declaração das despesas também deverá ser exclusivamente no BB Gestão Ágil, certo? Então, o que a gente projeta de abertura para prestação de contas no SIGPC é só para o demonstrativo consolidado do PDDE, e a ideia é que aconteça a partir de 31/8 de 2024, porém, se liberarmos antes, a gente já vai publicar no site. Fiquem com a perspectiva de que o prazo para 2023 vai ser 31/10, né, para a emissão dos pareceres da EEX, e a partir dos anos seguintes, conforme prevê a resolução 7, 30/4 de cada ano. Certo. Tem uma pergunta aqui sobre a questão ali aquela opção que tem só, para alguns casos, está aparecendo só a opção da nota fiscal eletrônica, e aquela opção que você mostrou, outros documentos, o pessoal está falando que não aparece. O que fazer nesse caso? O caso que a gente tem aqui a informação, né, de configuração das contas que a gente fez junto ao banco, a Maíra traz essa informação, e no caso específico de uma necessidade apontada para a execução de um determinado programa, reitero a utilização do nosso canal de contato pela assessoria, né, para justificar o emprego, né, como eu disse, a gente já falou, por exemplo, do programa Tempo de Aprender, que não estava previsto na categorização, mas os usos, né, e a flexibilidade que a ferramenta do Banco do Brasil nos proporciona, né, serve para isso, serve para a gente acompanhar o curso da execução e poder adotar as estratégias não só de assistência técnica, mas também de adaptação do sistema. Então, se houver um limite específico para a utilização, por enquanto, né, do Escola em Tempo Integral, do PENAI, do PDDE e do PENAT, que imponha um documento de despesa ou uma categoria que não tenha sido prevista, usem do nosso canal para que a gente faça a deliberação, né, dentro do FNDE para avaliar a inclusão de novas categorias ou de novos documentos para o caso específico. Tá certo? Isso. Ali tem uma pergunta fala sobre a chave de acesso, ali o código de barras da nota possui letras, mas o sistema não está aceitando. Acho que é a mesma coisa, isso que você comentou, né, Bruno? Ele, pelo que eu entendi, é que notas são de prestação de serviço. Ele coloca a chave de acesso, que é o código de barras, possui letras, mas o sistema não está aceitando. Maíra, não sei se você sabe dizer. Pode falar, Bruno. Nesse caso aí eu não sei também.
Eu acho que para esse contexto, né, de indicação da nota fiscal, até a recomendação é fazer a mensagem lá no suporte, né, do Banco do Brasil, para que possa ser trabalhada aí pela diretoria de governo, né, para essa solução ter, de fato, a leitura completa. Entendi. Não, mas essas são as situações pontuais que a gente conversou, né? Que se Isso. existe algum caso pontual que ainda não está disponibilizado, aí, né, através da Luana na Undime, a gente tem essa opção de solucionar a nossa diretoria para colocar essa opção, porque o sistema foi desenvolvido prevendo aquilo que está na regulamentação da Receita Federal. Né, então aí se houver necessidade de fazer algum ajuste de sistema, aí a gente faz, mas é uma coisa mais pontual, porque via de regra a maior parte das notas fiscais eletrônicas, elas são compostas por apenas códigos numéricos, né? Isso. O que acontece, né? Então, aqui nesse encontro, nós temos muitos escolas, né? Temos as APPs, temos escolas. Então, tem uma pergunta aqui que faz, né? Se a prestação de contas física continua sendo entregue na secretaria, né? Isso é uma orientação de cada município. Então, é a organização que a Secretaria de Educação tem com as escolas. Então, a Undime, ela sempre orienta que entre em contato com a Secretaria Municipal de Educação e solicite essas informações. Mesma coisa vai funcionar para o fluxo das perguntas, desses questionamentos. A Undime, ela vai estar sempre respondendo ao secretário municipal de Educação. Então, se as escolas que estão aqui presentes, as escolas municipais que estão aqui, e vão estar vendo depois também, que a gente vai estar divulgando o link da gravação, qualquer dúvida que tem, qualquer problema que está aparecendo no aplicativo, contate a Secretaria Municipal de Educação, ou, né, via o secretário, ou é a equipe, que você já tem essa comunicação com a Secretaria Municipal de Educação, e reportem o problema para elas. As secretarias de educação vão organizar e vão ver se às vezes elas mesmas já podem dar o retorno, ou aí ela vai estar repassando para a Undime e a gente vai poder fazer essa conversa com o FNDE ou com o Banco do Brasil, tá certo? Bruno, Só uma questão, Luana, que vale que considerar que quando a resolução 7 sai, o intuito dela é modificar o processo de prestação de contas, mas ela não invalida a previsão do artigo 33 da resolução 15 de 2021 do PDDE. A gente sabe que a comprovação das unidades executoras perante a entidade executora envolve muito mais do que o registro que vai ser feito no BB Gestão Ágil. E, além disso, né, como o prazo que se contava ainda antes da entrada em vigor da resolução 7, é possível que essas prestações de contas já tenham sido entregues e analisadas, né, com a dependência dos formulários de papel em cada entidade executora. Então, o que se recomenda inclusive pela rotina de arquivamento dos documentos na entidade executora, que esses documentos permaneçam sendo entregues. Por quê? Porque a partir das próximas resoluções do PDDE é que a gente vai poder implementar mudanças mais significativas, não só no processo eletrônico, né, de verificação das demais documentações de comprovação por parte das unidades executoras, como também no processo de simplificação do demonstrativo consolidado lá no SIGPC, tá certo? ótimo. Eu acho que era isso, né? Nós já passamos do horário previsto. Sei que tem bastante dúvidas ainda, né? Tem algumas questões, até porque, né, Bruna, as portarias saíram na semana passada, né? E até o pessoal entender a portaria, se está habituado, né, no sistema. Tem algumas dúvidas que, de repente, com a live não vai estar sanada, mas aí depois a gente pode estar
fazendo esse fluxo de respostas, né? A gente vai ler todas as perguntas novamente, e o que não foi respondido aqui na gravação, né, na live, nós vamos estar colocando também como perguntas e respostas, tá? Temos ali o nosso canal da Undime no Instagram, que é Undime SC, que lá vai estar as informações quando for publicado a gravação, o site da Undime, né, da Undime de Santa Catarina, e também as meninas da comunicação depois vão colocar aqui, a gente tem um link no grupo de WhatsApp, é um link que só recebe as informações, tá, não tem conversas, mas todas as informações que a Undime publica no site, a gente coloca ali. Inclusive, vai estar o link com o Drive, com a apresentação da Maíra, a apresentação do Bruno, as portarias e todas as outras informações, né, o passo a passo, que é importante para vocês. Deixa eu ver, tem uma outra pergunta aqui, que, Bruno, a prestação de 2023, os gestores deverão já colocar os dados no Gestão Ágil? Essa pergunta você já respondeu ali, né, antes. Eu gostaria de, né, fazer um fechamento, então, o Bruno, a Maíra, o André, se puderem fazendo uma finalização para a gente já encerrar, por favor. Por favor, Maíra, à vontade. Bom, gente, na verdade, a gente gostaria só mesmo de agradecer esse espaço, essa oportunidade de tentar auxiliar, né, as unidades, né, gestoras e executoras nesse processo, né, nessa melhoria, e a gente acredita que em breve isso vai ser uma coisa muito mais natural, muito mais simples, podem ter coisas que ainda podem ser construídas, modificadas, melhoradas e adaptadas, né, e o banco se coloca à disposição, o Banco do Brasil está à disposição para dar esse suporte, então tudo aquilo que se referir especificamente à ferramenta do Gestão Ágil, o banco tem como estar dando esse suporte, né, a gente vai ter esse canal de centralização ali com a Undime, justamente porque a gente percebe que muitas dúvidas são semelhantes e podem ser solucionadas de forma mais ágil, né, e aqueles assuntos mais pontuais a gente vai atender de forma pontual. No caso específico das nossas secretarias municipais de educação, secretarias estaduais de educação, elas têm a ferramenta do Falecom, onde o Banco do Brasil pode conceder, né, auxílios e ajuda diretamente aos nossos clientes, aos nossos correntistas. Temos também a nossa rede de agências presenciais que faz esse atendimento às APPs, os diretores de escolas, caixas e demais, né. Temos aí a ferramenta que o Bruno mesmo disse, dentro do site do FNDE, para que vocês possam tratar de exceções e situações diferenciadas, e aí a gente tem essa preocupação mesmo, né, de agradecer a Undime, de poder disponibilizar esse material, todo o material que a gente disponibilizou, às vezes na correria não consegue obter todas as informações, mas com calma, a gente sabe que vai dar certo. Vai dar certo, o objetivo é que todos sejam contemplados e que a gente tem que ver de uma forma positiva, de melhoria. Então, a gente só quer agradecer a parceria com o Undime, agradecer o FNDE, André, na superintendência, né, e a todos vocês que estão aqui, que fazem as coisas acontecerem e que, graças a vocês, que os recursos estão sendo utilizados adequadamente e a população está sendo, né, contemplada com essa gestão. Muito obrigada para vocês, tenham um bom dia. Bom, no tom dos agradecimentos da Maíra, mais uma vez, né, agradecer o banco por essa parceria, por essa solução tecnológica que provê, além, né, de uma condição melhor, né, para a inserção de dados por parte dos gestores educacionais, né, e aí a possibilidade de se dedicar mais à educação e menos à burocracia da prestação de contas, e agradecer também à Undime por esse espaço, ao FNDE, para esclarecer
as questões relativas ao BB Gestão Ágil, e a gente precisa, né, considerar e reconhecer que estamos realmente no início de um processo, o início de processo que vai contar não só com a compreensão dos gestores, mas com os feedbacks, com, né, as informações que nos ajudem a melhorar a ferramenta e a melhorar o processo. O intuito do FNDE é o mais rápido possível, estabelecer na nossa plataforma de dados o acesso aos painéis e à consulta pública das informações apresentadas. Isso vai servir, como eu já disse, para a sociedade civil acompanhar, mas também para os gestores, principalmente das entidades executoras, de ferramenta para orientação das unidades executoras. Então, em vez da gente concentrar o trabalho, né, entre fevereiro e abril para a elaboração do demonstrativo consolidado, ao longo dos próximos anos, a expectativa é que a gente dilua também o papel de assistência técnica das entidades executoras sobre as unidades executoras, e agradecer a paciência de vocês por me ouvirem, né, por ouvirem esse recado, e a atenção que tem dispensado ao nosso processo de comprovação, de prestação de contas dos recursos transferidos pelo FNDE, né? Sei que na educação as preocupações vão muito mais além do que só o processo de prestação de contas. Então, tenham todos aí um bom trabalho e uma excelente tarde. Obrigada. André, gostaria de falar? Então, pessoal, acho que assim, né, o objetivo dessa live aí era fazer com que, acho que dar uma uniformizada na informação da população, né? Acho que esse era o principal objetivo. E com certeza aqui vai ser dúvidas, né, que aí a gente seguiu o fluxo que foi conversado aí, eu acho que é a melhor forma de ser mais ágil, como a Luana falou, né. Mas, sim, acho que agradecer a todo mundo aí, agradecer a Maíra, que demonstrou um conhecimento muito bom aí na questão do aplicativo, né. E o Bruno também dando show aí na parte do FNDE, né? Eu acho que é isso, né? Tá? Obrigada. Realmente é isso. Agradecer também o Bruno, né, Maíra, André, pela explicação. Foi muito didático, muito tranquilo. Eu acredito que as pessoas depois assistindo, né, dá aquela pausa, entende, volta, vai, eu acho que vai ficar melhor entendimento ainda, né, porque são informações novas, a gente às vezes fica ansioso, querendo resolver ali, mas foi maravilhoso. Então, para finalizar, né, encerrar, gostaria de chamar o presidente da Undime, Jorge Burgui, para fazer as considerações finais e encerrar essa capacitação. Por favor, Jorge. Pessoal, então só agradecer, né, Maíra, Bruno, André, Luana e equipe aí da Undime. A Undime oferecendo mais uma vez um evento de qualidade, não é, que ajuda os nossos dirigentes municipais, a sua equipe técnica, os diretores escolares. Dizer que a Undime sempre está à disposição, não é, para aquilo que puder ajudar lá no município, né, poder cumprir o seu papel e fazer educação de qualidade, que é isso que a gente gosta de fazer aqui em Santa Catarina. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. E como a Luana já falou, né, vai estar a gravação aí, dúvidas, a gente vem para o evento e pensa que, agora eu vou saber tudo. O problema é que vem com mais perguntas, mas eu acho que é assim o processo, né? Por isso que a gente estuda e a gente conversa, e a Undime está à disposição. Se precisar mais lives desse tipo, a gente está disponível para fazer. Um grande abraço a todos. Obrigada, então. Tchau. Boa tarde para todo mundo. Tchau, obrigado. Boa tarde, pessoal. E o Rafa está pedindo prioridade nos Correios, gente.